tudo bem com vocês? Meu nome, todos já sabem, mas não custa repetir. Sérgio Singa, sou um dos apresentadores do programa Nós Sabe Português, aqui pela TV Cidade de Santo André. Estamos na gloriosa cidade de Guarulhos e entrevistando uma escritora fantástica. Vocês sabem quem ela é? Olha ela aqui, gente. É a Flávia Cortes, certo, Flávia? Isso, a gente treinou antes, mas aqui a gente treina ao vivo. E estamos aqui com o quadro chamado O Escritor e a Língua Portuguesa. Por quê? Porque o escritor ou a escritora trabalha a língua portuguesa de maneira, claro, elaborada em suas diversas obras. E aqui ao meu lado, a Flávia concedeu esta entrevista, né? Primeiramente agradecendo a você, Flávia, por essa oportunidade. A gente, como eu costumo falar, a gente conhece os autores, né? Mas não pessoalmente. A gente está tendo a honra de conhecer aqui na Faculdade Academos, né? Na sala da Miraculous Editora. Eu vou ler o mini currículo da Flávia para vocês conhecerem, né? Depois nós vamos fazer algumas questões, né? Ela tem mais de 20 livros publicados, né, Flávia? Cerca de 25 livros, infantis, literatura infanto-juvenil, e o mais recente, aproveitando para mostrar o mais recente, é este livro, né? Isso mesmo, que eu estava tentando decifrar, né? Ela vai falar um pouquinho sobre o percurso dela, né, na literatura. E é escritora, roteirista, tradutora, vários livros, né, como ela disse, publicados, premiados e selecionados para conceituados programas de leitura. É doutoranda, né, em teoria da literatura e literatura comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Mestre em estudos literários por essa mesma faculdade, com foco na pesquisa sobre a formação do leitor literário. Olha que legal. Especialista em literatura infantil e juvenil pela gloriosa Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, né? E graduada em letras, olha que legal, português e literatura pela UFRJ. Flávia também ministra cursos e palestras sobre literatura por todo o país. Como roteirista, teve seu primeiro filme lançado nesse ano, em 2022, depois ela vai falar um pouquinho com a gente, né? De Folha em Flor, é isso, né? Foi inspirado em um livro seu e o roteiro foi escrito em parceria com o também autor Francisco Malta. Olha que legal. Atualmente é vice-presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. Olha, com um currículo desses, eu não vou falar mais nada. Com vocês, Flávia Cortes, agradecendo a sua disponibilidade para conversar com os nossos telespectadores. Aí, olhando para a Flávia, eu vou perguntar-lhe: nós sabe português, Flávia Cortes? Nós sabe e muito mais do que sabe, nós transformamos a língua portuguesa, né? Porque a língua, ela é viva e a língua se transforma o tempo todo, e é através do uso popular da língua que a língua se transforma, e é assim que vai ser modificada nas gramáticas e por aí vai, né? Então a gente transforma o tempo inteiro a língua. Poxa, que legal! E Flávia, você como escritora, né? Como se dá esse processo de criação? Você precisa saber gramática para escrever?
Como que é esse, como se dá? Muita gente acha que para aprender a escrever é necessário saber gramática. Eu acredito que não, que se, do contrário, nossos professores de português seríamos ótimos escritores e muitos poucos professores escrevem, né? Não sei, como que eu fiz já duas perguntas, né? É necessário saber gramática, aquela gramática chata, na análise sintática para poder escrever? E a segunda pergunta, você já encadeia. Como se dá o seu processo de criação literária? Existe inspiração? Nossa, tem muitas perguntas aí. Vou tentar responder todas. Ufa. Não é preciso saber gramática, né? Se fosse assim, não teríamos escritores populares, poetas como Patativa da Saré, no interior, né, do Nordeste, lá do Ceará, fazendo coisas, que fez coisas tão belas, sem ter praticamente estudo nenhum formal. Então, o escrever literário, na verdade, é um reescrever. É o tempo inteiro a gente reescrever. Então, quando a gente cria, aí vem essa pergunta da inspiração. A inspiração, acho que ela existe sim, mas não é só inspiração, né? Nós, escritores, a gente costuma falar que é preciso inspiração e transpiração para se fazer um livro. Então, a gente precisa de muito trabalho, sim. Só que a primeira escrita, ela, pelo menos para mim, costuma ser uma coisa mais natural, mais de sentimento, de ideias, que eu coloco assim de primeira no papel. E aí depois vem a reescrita, um trabalhar tanto do texto, da história, quanto da língua. E depois, quando vai para a editora, aí tem todo um processo também de revisores contratados pela editora, né, leitores críticos, preparadores de texto. Quer dizer, um livro nunca é feito por uma pessoa só, tá? O responsável por aquele texto foi um escritor, mas a editora e toda essa equipe colabora também para que o texto, e principalmente essa parte da língua, da gramática, da ortografia, saiam perfeitos. Perfeito, legal. Isso de tudo, né? Perfeito, ótimo, que é muito legal. Claro, eu fiz letras pensando com o sonho, né, de ser escritor. E me frustrei porque na faculdade de letras a gente não aprende a ser escritor, a gente aprende a revisar textos, né, procurar erros ortográficos, quando na verdade, a meu ver, os professores deveriam ver o potencial do aluno, né? Na sua visão, os professores estão preocupados em encontrar escritores nas escolas ou não? Como que você vê essa situação? Os professores estão fazendo um trabalho, vamos dizer, de prospecção para novos autores, ou o professor, por exemplo, de literatura, de gramática, dão a aula sem observar, né, o potencial do aluno? Como que você analisa, como você que tem dado palestra por todo o Brasil, como que você vê essa questão? Não sei se eu me expressei direito. Não, sim. Né? Como você vê, o professor de português precisa, antes de tudo, né, ser um leitor e encontrar possíveis escritores, porque Saramago já dizia, né, todos somos escritores, o que ocorre é que uns escrevem, outros não. Você concorda com isso, Flávio? Com o Saramago? Não, com o Saramago não tem como discutir, né? Quem sou eu? Eu acredito, sim, que há professores de todos os tipos. Não é papel da Universidade de Letras, pelo menos a meu ver, não é papel da Universidade de Letras formar escritores. Eu acho que sim, formar leitores e formar formadores de leitores, ou seja, formar mediadores de leitura. Mas é claro que existem professores, principalmente ali no fundamental, até no ensino médio também, mas eu acho que mais no fundamental 1 e 2, professores que não focam apenas na formação do leitor literário, mas também da produção de texto. Eu não acredito que com esse foco de ser escritor. Pode ter um professor ou outro, mas não assim alguém que eu lembre nesse momento. Mas sim como cidadão,
como falante da língua portuguesa, de que esse aluno consiga se expressar da melhor maneira possível, né? Porque a língua nós usamos o tempo inteiro, a língua escrita, hoje mesmo aqui, né, em outros eventos que teve aqui, a gente viu outros autores falando da importância da língua escrita hoje, que parece que é maior, graças às redes sociais, né, à internet, aos programas de troca de mensagens, né, os aplicativos de celulares. Então esse jovem, ele não está mais escrevendo muito, né, à mão, não tem mais a caligrafia, mas ele se comunica pela língua escrita o dia inteiro. Então é muito importante sim, e eu acho que tem muitos professores focando nisso. Agora, vendo pelo lado do escritor, como você que entrou com essa intenção, né, na Faculdade de Letras, eu vejo muito isso na Faculdade de Letras sim. Pessoas que querem ser escritores e entram lá e às vezes saem frustradas. Mas o escritor, a Faculdade de Letras não forma escritor, mas ela forma leitores críticos capacitados para cada vez escrever melhor, não só literatura, mas qualquer tipo de escrita. E o escritor, eu acho que ele deve sempre, sim, buscar meios de melhorar a sua escrita, seja através de mais leituras, né? Quanto mais a gente tem uma bagagem de leitura grande, versátil e de autores com nomes importantes, premiados, então a gente acaba, obviamente, ficando mais crítico com a nossa própria produção e acaba melhorando a nossa própria produção, mas também cursos específicos para formadores, para a formação do escritor, porque existem cursos assim, mas são cursos menores, não uma faculdade inteira. Eu sei que nos Estados Unidos até existe faculdade mesmo, né, graduação focada na produção de texto. Mas aqui no Brasil eu desconheço, eu acho que ainda não existe isso. Lá fora tem existem muitos cursos, né, de escrita criativa, né, fugiu o nome em inglês, writing, embora eu conheça na PUC de Rio Grande do Sul um curso sobre escritores, já existe um curso de pós-graduação, né? Mas acho que graduação não, é apenas, né? Será que escritor se forma? Que dica, por exemplo, eu ia falar de dica, mas para quem deseja ser escritor, o pessoal que está nos assistindo nesse momento, que dica ou que estratégia, o que você poderia... Flávio, eu quero ser escritor, por onde eu começo? Em primeiro lugar, leia muito, leia de tudo, mas leia também, acho que principalmente, aquilo que você sonha em escrever. Quer escrever poesia? Então vai ler poesia. Quer escrever para criança pequena? Vai ler livros para crianças pequenas. Não ler só isso, porque a gente não pode ficar restrito ali numa coisa só, né? Mas leia também e principalmente. Em segundo lugar, escreva, porque como eu falei, a escrita é uma eterna reescritura. É de sempre estar melhorando aquele texto. A gente não escreve um texto, vamos supor, um texto para criança pequenininha que tem poucas palavras, poucas frases. A gente não faz aquilo num dia só. A gente até pode sentar em um dia só, escrever do início ao fim, mas aquele texto precisa ser trabalhado. Eu preciso pensar, ainda mais criança pequena, é preciso pensar na sonorização daquele texto quando ele for falado em voz alta, porque textos para bebês ou para crianças bem pequenas, elas vão ser lidas em voz alta por outra pessoa, porque aquela criança ainda não foi alfabetizada. Então vai ter um mediador que vai falar aquele texto, então você tem que ter um cuidado com a língua, com as palavras mesmo que serão usadas, palavras que sejam mais do cotidiano, do conhecimento daquela criança. Claro que você pode botar palavras novas, pode inserir outras coisas, mas você tem que também ganhar aquele leitor. E para isso você precisa conhecer aquele leitor. Você pode ter filhos, netos, alunos daquela idade, mas você tem que conhecer não só a criança ou aquele leitor foco, você tem que aquela pessoa, né, foco da sua escrita, e sim o leitor a quem você está dirigindo o seu texto. Aí, como leitor, você precisa saber o que esse leitor gosta, o que ele está lendo, o que está sendo mais vendido para essa faixa etária, né, ou para esse tipo de narrativa. E isso, e escrever e reescrever sempre, não desistir nunca.
Olha que dica, vocês ou você que está nos assistindo, quer ser escritor? Observe, né, atentamente o que a Flávia disse, né, e escreva muito, né? E Flávia, nosso tempo já está terminando, mas antes ela publicou o mais recente livro, né? Você poderia falar um pouquinho sobre esta obra, Flávia? Bom, esse livro, eu vou contar uma história bem rapidinho, Sim. que foi como foi plantada a sementinha dessa história. Quando eu era bem criança, talvez uns 6 anos de idade, eu fui para o interior, para a casa da minha tia, e fui com ela na casa de uma vizinha que eu não conhecia, e minha tia sumiu lá para dentro do apartamento com a vizinha, e eu reparei que tinha uma criança, um menino, sentado no cantinho, no chão da sala, no cantinho da sala, olhando fixamente para a parede, um menino mais ou menos da mesma idade que eu, 6 anos, e se balançando lentamente, com as mãozinhas cruzadas, cansando os dedinhos e murmurando alguma coisa que eu não compreendia. Eu sentei quietinha do lado dele, fiquei observando, até que ele parou, olhou para mim, me olhou nos olhos, me encarou por um tempo considerável e voltou a fazer o que ele estava fazendo. Eu me cansei, levantei para ir embora. Quando eu me viro, estavam minha tia e a amiga paradas em pé, a amiga chorando muito. E eu perguntei o que foi, minha tia também, e embora eu fosse muito pequena, isso me marcou para sempre o que ela disse, porque ela respondeu para mim. E ela disse, é que ele te olhou nos olhos, e ele nunca olhou ninguém nos olhos. E o meu maior sonho é que ele me olhe nos olhos. E aí aquilo foi um baque na minha vida, e essa frase, esse acontecimento me marcou e veio me acompanhando ao longo da minha história de vida. E com o passar do tempo eu fui entendendo, conforme eu fui crescendo, que aquele menino era um autista severo. Ele tinha um autismo não verbal, né? Um autista não verbal, que é aquele que não se comunica pela fala. E ao longo dos anos eu comecei a pesquisar sobre autismo, porque eu queria escrever a história daquele menino. O que passa na cabeça daquele menino? Como é esse mundo em que ele vive? Então eu criei esse livro, O Rei de Amarotum, que é uma história de fantasia, mas que foi preciso muita pesquisa, porque eu queria ter um embasamento teórico sério. Então eu fui atrás de psicólogos, atrás de especialistas que puderam me informar. E eu fiz a história com 2 narrativas. Então, são 2 narradores. Um em primeira pessoa, que é a história do menino Lucas, que é o rei desse mundo encantado de Amarotum, né? Por isso o Rei de Amarotum. E a história, nessa parte da história, ela é toda de fantasia. E a seguir sempre vem o capítulo do Lucas e depois o capítulo da mãe do Lucas, da Anabel, porque eu queria também contar a história de uma mãe que busca por essa troca de olhar. Então, aí eu conto em terceira pessoa os mesmos acontecimentos que passam no reino encantado do Lucas, se passam no plano do real com a Anabel. E aí foi assim que surgiu essa história. E a editora do Brasil abraçou essa ideia. Fantástico! Puxa, Maria Aparecida, pode pôr na lista para comprar, né? Eu já tenho uma série de livros, esse livro da Flávia realmente. Então, poderíamos fazer muitas perguntas, a Flávia tem muito conteúdo, mas nosso tempo, infelizmente, né? Eu adoro particularmente conversar com escritores, ver o processo, porque muita gente tem essa ideia do escritor distante, aquele escritor, né, de Machado de Assis, né, mas existem escritores ótimos, né? Enfim, Flávia Cortes, as suas considerações, as despedidas, enfim. Bom, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui e quero parabenizar tanto você e todos que a equipe, todo mundo responsável por esse programa maravilhoso e as pessoas que estão aqui assistindo, que separam, sabe, um pouquinho do seu tempo para ouvir, para pensar sobre literatura. Então, estamos todos de parabéns, porque a gente busca algo a mais, algo que toca a alma, né? Porque literatura é isso, literatura é arte, como já dizia Melina Vaz Coelho, literatura toca, literatura nos modifica e nos faz melhor.
Poxa, que bárbaro. Agradecendo novamente a Flávia Cortes por essa lição, né? Essa lição de humanidade, de literatura, né? Vejam como senhores telespectadores, a importância da leitura na nossa vida, né? Então, agradecendo novamente, vocês querem mais um pouquinho de Flávia Cortes? Então, leiam os livros dela, que eu vou começar a ler agora esse livro na frente de vocês. Gente, tchau, obrigado Flávia. Obrigada. Tchau, tchau. Muito bom livro.